Boa tarde. Essa aula que eu estou gravando é para a disciplina de Prática Curricular 6, do curso de Licenciatura em Computação. Essa aula está sendo gravada pela aluna Renata Aparecida. O tema escolhido para essa aula foi Sistema Operacional. Então, a visão geral do sistema operacional é que ele é um programa que atua como intermediário entre o usuário e o hardware de um computador e tem por função gerenciar os recursos de hardware disponíveis, fornecendo ao usuário um ambiente conveniente e eficiente para executar seus programas. O sistema operacional torna mais conveniente a utilização do computador, por esconder detalhes internos de funcionamento e mais eficiente por procurar gerenciar de forma justa os recursos do sistema. O sistema operacional também pode ser visto como um programa de controle, tendo em vista que vários dispositivos de entrada e saída e vários programas de usuário necessitam ser controlados. Assim, o sistema operacional controla a execução de tais programas e dispositivos de forma a evitar erros e uso indevido dos recursos. Assim, as funções comuns de alocação de recursos e de controle foram reunidas em um único software, o sistema operacional, o que tornou a utilização do hardware mais fácil, mais justa e menos sujeita a erros. Dentro das funções básicas do sistema operacional, a gente pode citar duas. A primeira é a facilidade de acesso aos recursos do sistema. Então, o sistema de computação possui diversos dispositivos de entrada e saída, que para funcionarem corretamente necessitam de rotinas complexas, com inúmeros detalhes envolvidos nas operações de leitura e gravação. Se usuários tivessem que aprender a programar tais dispositivos para utilizá-los, a tarefa de usar um computador seria muito difícil e bastante sujeita a erros. Assim, um sistema operacional vem com todas as rotinas de entrada e saída programadas por especialistas, para que o usuário possa utilizar os dispositivos sem se preocupar com os detalhes envolvidos. Isso facilita bastante a utilização de um computador, além de evitar erros. É função do sistema operacional servir de interface entre o usuário e os recursos do sistema de computação, realizando essa tarefa de forma transparente aos usuários e permitindo um trabalho mais eficiente e menos sujeito a erros. Outra função é o compartilhamento de forma organizada e protegida. Em sistemas em que usuários compartilham os recursos do sistema de computação, é necessário que tal compartilhamento seja feito de forma organizada e protegida. Por exemplo, em uma impressora compartilhada, deverá haver algum controle para evitar que a impressão de um usuário interfira nas demais. Outro exemplo é a utilização do processador, que deve ser distribuída de forma equitativa entre os processos de usuário, evitando que um único usuário utilize o processador. A utilização da memória também é um exemplo em que vários processos utilizam a memória. Porém, um processo de usuário não deve, por padrão, acessar a área de outro processo, para evitar problemas relacionados à segurança. O compartilhamento de recursos pode ser muito útil também para reduzir custos, já que é possível ter vários processos de um mesmo usuário, compartilhando os recursos concorrentemente, como processador, memória, disco, impressora, rede, etc. Mais uma vez, é função do sistema operacional garantir que o compartilhamento de recursos seja feito de forma organizada e protegida. E a gente tem alguns tipos de sistemas operacionais que a gente pode citar. O primeiro tipo é o sistema monoprogramáveis ou monotarefas. São sistemas em que é executado por vez um único programa ou uma única tarefa, como está mostrando na imagem. Então, cada programa,
cada tarefa vai ser executada somente uma de cada vez. Já os sistemas multiprogramáveis ou multitarefas, permitem o compartilhamento dos recursos computacionais entre diversos usuários e aplicações, permitindo sua execução concorrente. Em outras palavras, tal sistema permite que mais de um programa execute ao mesmo tempo. Então, pode observar também na imagem, onde o sistema multitarefa, ele permite que a gente utilize mais de um programa ao mesmo tempo. E temos também sistema com múltiplos processadores. Estes caracterizam-se por possuir duas ou mais CPUs interligadas e trabalhando de forma conjunta na solução de um problema. A vantagem desse tipo de sistema é permitir que mais de um programa possa ser executado simultaneamente ou que um mesmo programa seja dividido em várias partes e executado simultaneamente nos vários processadores, aumentando o desempenho. Com isso, foi possível a criação de sistemas computacionais voltados principalmente para o processamento científico, por exemplo, previsão de tempo, desenvolvimento aeroespacial, processamento de imagens, simulações avançadas, entre outras. Então, era isso que eu queria apresentar para vocês, uma pequena introdução ao tema da questão dos sistemas operacionais, uma visão geral. Obrigada e tenham uma boa tarde.